Bom dia, sexto ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos continuar as nossas reflexões a respeito do olhar. E dessa vez nós vamos utilizar aí as páginas 5, 6, 7 e 8 do livro didático de vocês, tá certo? E já vamos iniciar aqui a aula com olhar como os outros olham. Então, quero que vocês abram o livro de vocês nessas páginas, tá certo? E podem acompanhar aí o conteúdo da aula de hoje. Então, quem observa cuidadosamente as relações humanas, elas percebem que existem muitas diferenças entre as pessoas, porque somos seres diferentes, logicamente. Pensamos diferente. Então, quando nós observamos as relações, ou seja, quando nos relacionamos com outras pessoas, nós percebemos essas diferenças. E pensando nisso, alguns filósofos descobriram que há diversos modos possíveis de se olhar e compreender a realidade. Então, para esses filósofos, nós somos seres que compreendemos a realidade de forma distinta, de forma diferente. Então, cada um vai ter o seu olhar a respeito da realidade. E isso fez com que surgissem aí diversos questionamentos em relação a esse ponto, para esses filósofos. E entre esses questionamentos, a gente pode ver aí dois exemplos que tem no livro de vocês e também eu coloquei aí na tela. Então, podemos olhar para algo de uma maneira diferente daquela a que estamos habituados? Será que a gente consegue lançar um olhar diferente para um mesmo objeto ou para uma realidade, para uma situação, enfim? Será que a gente consegue visualizar, olhar, lançar um olhar de forma diferente para aquilo que a gente está habituado a ver normalmente? E outro questionamento: somos capazes de nos colocar no lugar do outro, aliás, no lugar de outras pessoas, para olhar como elas olham? Será que a gente consegue fazer isso? A gente tem essa capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e dessa forma conseguir enxergar, olhar da forma que ela olha? Então, esses são alguns questionamentos que nortearam as discussões a respeito do olhar como os outros olham para alguns filósofos. E isso pode nos levar aqui a uma discussão a respeito da compreensão, dessa palavrinha aí que tem vários significados, compreensão. E a gente já passa aqui para compreender e respeitar. Então, essa palavra, compreensão, ela é muito usada na filosofia e ela tem vários significados. Ela tem diferentes significados que podem nos ajudar a refletir sobre nossa maneira de pensar e também sobre a nossa maneira de conviver com os outros. Por isso que ela é tão importante para a filosofia e para nós, porque ela nos ajuda a refletir sobre como pensamos, como compreendemos as coisas, mas também como nos relacionamos, como é a nossa maneira de conviver com outras pessoas. Por exemplo, quando uma pessoa, na verdade, afirma que compreendeu uma frase ou um texto, isso pode significar que ela ouviu ou leu claramente as palavras, que entendeu o que quis expressar aquele texto, que a ideia expressa, né, fez sentido para ela. Então, ela pode utilizar essa palavra compreendeu, compreensão, aí nesse significado, nessa situação, tá certo? E além disso, dessa situação, quando uma pessoa, por exemplo, reclama dizendo: você não compreende ou você não me compreende, essa pessoa, né, ela pode estar se referindo não apenas a ideias e pensamento, mas também aos sentimentos e experiências que de alguma forma são importantes para aquela pessoa. Então, ela está tentando mostrar aí que essa pessoa ela não conseguiu olhar
ou enxergar os sentimentos dela de forma como ela queria que enxergasse, como ela queria que a gente visualizasse, olhasse para esse sentimento, para essas experiências. Então, a gente não olha da mesma forma que ela, e a gente pode aí utilizar desse sentido. E nesse caso, o sentido da palavra compreender se aproxima não só da palavra entender, que a gente viu no primeiro exemplo, mas também de compartilhar e respeitar. Porque a partir do momento em que ela diz, você não compreende os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas experiências, ela também está tentando dizer que nós, ou a outra pessoa, não compartilha desses sentimentos, desses pensamentos. Ou até mesmo essa pessoa não respeita. Então, a gente pode aí relacionar a essa palavra compreender essas duas palavrinhas, compartilhar e respeitar, que são tão importantes, porque para que a gente entenda ou compreenda algo, a gente precisa primeiro respeitar. A gente precisa ter essa noção de que é importante o respeito. E, contudo, né, muitas vezes as diferenças entre as pessoas e seus pontos de vista sobre o mesmo assunto trazem dificuldades para que uma entenda as razões pelas quais a outra não age, não sente ou não pensa do mesmo modo que ela. Então, ao pensar diferente de uma outra pessoa, ter um ponto de vista diferente sobre, em relação a uma outra pessoa, pode fazer com que surjam essas dificuldades de entender as razões, as causas pelas quais a outra pessoa pensa ou age daquela forma. Então, isso pode gerar um certo conflito. Então, vocês podem aqui utilizar como exemplo essa imagem aqui que eu coloquei para vocês e que também está no livro de vocês na página 6, tá certo? Então, essa imagem aí que vocês podem ver, eu dividi ela, tá certo? Para que ela ficasse maior na tela, mas aqui ela está completa no livro de vocês. Então, essa imagem aqui é de um artista, e ela, um artista, é uma mulher, ela representa um ambiente sendo observado de posições distintas, ou seja, é o mesmo local, os mesmos elementos que uma imagem tem, a outra tem, mas de ângulos diferentes. Uma de cima para baixo e a outra de baixo para cima. A visão, no olhar, no caso. Então, só para vocês terem noção de que apenas a forma como a pessoa olha pode mudar totalmente o cenário aí em que ela está enxergando. Então, tudo vai de acordo com o ponto de vista da pessoa, como a forma como aquela pessoa lança o olhar para aquele objeto, para aquela realidade. Então, a gente pode ver aí que mesmo tendo as mesmas características, os mesmos elementos, são duas imagens distintas, porque uma aí tá de uma forma diferente da outra, acaba se tornando diferente da outra. E isso, quando a gente coloca em relação às nossas opiniões ou a opinião das outras pessoas, a gente pode perceber aí que, de alguma forma, pode gerar um certo conflito para que a gente entenda o outro, para que a gente consiga olhar como o outro olha, tá certo? E no olhar de filósofo, a gente vai ver aqui um exemplo de dois filósofos que fizeram criaram, na verdade, os seus questionamentos, a sua interpretação a respeito de nós seres humanos. Então, no século XVII, um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes, ele afirmou que, por natureza, as pessoas elas são egoístas e pensam somente no próprio bem-estar. Então, esse filósofo, ele acreditava que as pessoas elas não conseguiam
se importar com as outras pessoas e, consequentemente, não conseguiam enxergar como a outra pessoa enxerga, olhar como a outra pessoa olha. Então, na visão dele, do Thomas Hobbes, as pessoas elas são egoístas e pensam somente no próprio bem. Por isso, elas necessitam de regras que as obriguem a respeitar os outros. Ele defendia que essas regras elas seriam importantes justamente nesse sentido, para que essas pessoas que não se importam umas com as outras conseguissem se manter aí de forma organizada em relação ao próximo. Isso é a visão do filósofo, tá certo? No século XVIII, porém, um outro filósofo, um filósofo suíço, que vivia na França, discordou dessa visão do Thomas Hobbes. Esse filósofo se chamava Jean-Jacques Rousseau, e ele afirmava que, por natureza, as pessoas desejam e cuidam do próprio bem-estar, mas também compreendem e sofrem com os sofrimentos dos demais. Então, como a gente pode notar aqui, é uma opinião totalmente contrária ao Thomas Hobbes. O Rousseau, ele acreditava que nós buscamos sim o nosso bem-estar, lógico, por natureza nós buscamos esse bem-estar, buscamos viver de forma boa, mas também compreendemos o sofrimento do próximo, dos demais. Nós não somos seres tão egoístas assim como Thomas Hobbes coloca. E segundo Rousseau, a indiferença diante do mal-estar dos outros, no caso, era um sinal de que os seres humanos estavam abandonando a sua verdadeira natureza para se isolarem no egoísmo. Ou seja, porque na visão do Rousseau, a verdadeira natureza do ser humano era de se importar com os outros, de compreender o sofrimento dos outros. Então, por isso que quando existe aqueles seres humanos, na visão do Rousseau, né? Quando existe alguns seres humanos que não se importam com o outro, que são egoístas com os outros, na verdade, ele não está exercendo a sua verdadeira natureza, e sim se isolando aí no próprio egoísmo, tá certo? Então, como vocês podem ver, são visões diferentes aí, são questionamentos que eles fizeram, mas as visões aí são totalmente diferentes, certo? Então, aqui tem a imagem de você para vocês verem aí as frasezinhas em que eles colocam. Cada pessoa se preocupa consigo mesma, o Thomas Hobbes, no caso, e as pessoas se preocupam umas com as outras, que é uma síntese, vamos dizer assim, da visão desses dois filósofos, tá certo? E que tem no livro de vocês também. Então, embora esses dois filósofos tivessem essas ideias distintas, ou sejam, diferentes, né, umas das outras, o Hobbes e o Rousseau, eles concordavam em um aspecto, ou seja, eles concordavam em um ponto, tá certo? Que era, ambos acreditavam que para viver em sociedade é necessário fazer uma espécie de combinado, ou seja, um pacto social, para que todas as pessoas elas pudessem, tivessem também os mesmos direitos e os mesmos deveres. E com base nesse acordo, um acordo coletivo, cada indivíduo precisa respeitar as leis estabelecidas na sociedade a que pertence. Ou seja, mesmo discordando da visão em que, por natureza, o ser humano era um ser egoísta ou não, compreende o outro ou não, esses dois filósofos eles concordavam que, para que as pessoas conseguissem viver de forma harmoniosa, de forma organizada, sem que um interfira na vida do outro ou nos bens materiais do outro, era preciso que houvesse um pacto social. E dentro desse pacto, desse acordo coletivo em que todas as pessoas aderiram ou participavam, vamos dizer assim,
elas deveriam respeitar as leis que fossem estabelecidas dentro desse acordo, desse pacto social. As leis daquela sociedade, de onde esse ser humano faz parte, porque essas leis elas poderiam mudar de acordo com a sociedade em que a pessoa está inserida. E, além disso, eles passam também a exigir governantes e estes devem garantir a aprovação de leis justas. Ou seja, os dois filósofos acreditavam que era necessário haver esse pacto social e que para ter aí a garantia que houvesse esse pacto social e a aprovação das leis, de leis justas, necessitaria de um governante. Esse governante ele iria fiscalizar, ele ia criar essas leis justas que fossem aí boas para todos os integrantes do pacto. E a exclusão também de leis que se tornassem ou antiquadas diante das transformações sociais. E também o cumprimento dessas leis. Então, essas eram as funções desse governante, de fiscalizar, de criar leis justas e boas para todos, excluir aquelas leis que não serviam mais para aquela sociedade e, principalmente, fazer com que as leis fossem cumpridas por todas as pessoas que participavam desse pacto social, tá certo? Então, só dessa forma, segundo a visão desses dois filósofos, é que as pessoas conseguiriam viver de forma harmoniosa, proporcionando aí, vivendo em um bem-estar com todos os envolvidos aí desse pacto social, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, nós vimos muita coisa. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem no chat. Leiam os textos que estão no livro, porque isso ajuda a compreender melhor o conteúdo, tá certo? E no chat eu deixo a atividade da semana. Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.